Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo sobre coeficiente de solubilidade. Bom, vamos lá. Continuação, né, da última aula. Continuação da correção daquele exercício. Cadê ele? Tá aqui, ó. Nós já fizemos até a letra B, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a letra C. Então, a gente tem aqui, ó, só para relembrar, o gráfico, a curva que mostra como varia a solubilidade do nitrato de potássio em água em função da temperatura. Bom, a gente tem aqui o seguinte, ó, uma amostra de 75 gramas de solução saturada de nitrato de potássio, inicialmente na temperatura de 90 graus, foi resfriada até 65 graus. Calcule a massa de nitrato de potássio que sofreu cristalização em decorrência do resfriamento. Bom, então aqui, ó, na temperatura de 90 graus, tá? Onde a solubilidade é igual a 200, quer dizer, que se você estiver trabalhando na temperatura de 90 graus, você vai precisar usar 200 gramas de nitrato de potássio para saturar 100 gramas de água. Bom, então nessa temperatura, né, a gente tinha uma solução saturada que foi resfriada para 65 graus. Aí a solubilidade diminuiu, né? Diminuiu aqui para aproximadamente 110, e aí uma parte do nitrato de potássio que estava dissolvido, ele cristalizou. Né? Bom, e está perguntando, né? Está pedindo justamente isso, a massa de nitrato de potássio que sofreu cristalização. Bom, mas a gente vai considerar primeiro a temperatura, né, inicial. A temperatura de quê? De 90 graus. Então, vamos lá. Ó. Na temperatura de 90 graus, tá? A massa de solução, né, vamos colocar aqui, ó, a massa de solução é igual a 100 gramas, que é a massa do solvente. Olhando aqui, ó. Né? Aqui está definido para 100 gramas de água. E a massa de soluto, né, na temperatura de 90 graus, pessoal, é de 200 gramas. Né? Então, a gente vai ter 300 gramas de solução. O quê? Saturada. Vamos colocar aqui, ó, saturada. Né? Então, vamos descobrir a massa de soluto e solvente nessa solução saturada. Porque, olha, para 300 gramas de solução, né, a gente vai ter uma massa de 200 gramas de soluto. 200 gramas de quê? Nitrato de potássio, que é o soluto. Bom, mas na questão está falando em 75 gramas de solução saturada, nessa temperatura, ó, na temperatura de 90 graus. Então, para 75 gramas de solução saturada, evidentemente, né, qual é a massa de soluto? Vamos chamar essa massa de soluto de M1. Né? Quando a gente resolve isso daqui, pessoal, ó, 200 multiplicado por 75 aí dividido por 300, né, a gente vai encontrar a massa de 50 gramas de soluto, que é o nitrato de potássio. Bom, então a gente tem 50 gramas de nitrato de potássio. Qual é a massa de água? Vamos calcular aqui, ó, a massa de solvente. A massa de água é a massa da solução, 75 gramas, né? A massa que foi informada no enunciado, que eu usei nesse primeiro cálculo aqui, menos a massa de soluto, que é o nitrato de potássio. Então, a massa de água é igual a 25 gramas. Perfeito? 25 gramas. Vamos colocar aqui, para ficar bem claro, ó, de água, dissolvendo 50 gramas de nitrato de potássio. Bom, mas aí a gente teve uma redução de temperatura, tá? Mudou a solubilidade, ó, a temperatura foi diminuída para esse valor aqui, ó.
Deixa eu mostrar para vocês, ó, 65, ela vai ser aproximadamente 120 gramas. Quer dizer, na temperatura de 65 graus, para eu saturar 100 gramas de água com nitrato de potássio, eu vou precisar de aproximadamente 120 gramas. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, na temperatura após o resfriamento, na temperatura de 65 graus. Nessa temperatura, gente, para eu saturar 100 gramas de água, agora eu já sei a massa de água que eu tinha, para eu saturar 100 gramas de água, de solvente, com nitrato de potássio, eu vou precisar de quanto? Eu vou precisar, olha lá no gráfico, nós já mostramos 120 gramas de nitrato de potássio. Mas o cálculo que eu fiz aqui em cima, ó, me mostrou que eu tenho 25 gramas de água. Então, vamos colocar esse valor aqui, ó, 25 gramas de água, de solvente. E o que eu vou chamar aqui de M2 é a massa de nitrato de potássio que permaneceu dissolvido. Então, M2 vai ser igual a 30 gramas. 30 gramas. Então, para a gente calcular a massa que cristalizou, que deixou de ficar dissolvida, que retornou para o estado sólido, é só eu subtrair esses 30 gramas desses 50. Vamos colocar aqui, ó, 30 gramas de quê? De nitrato de potássio, permanecem dissolvidos após o resfriamento. Bom, então a gente pode calcular aqui, ó, a massa que sofreu cristalização. Vamos colocar assim, ó, massa de nitrato de potássio que cristalizou. Estava dissolvido, mas com o abaixamento da temperatura diminuiu a solubilidade, então ele cristalizou. Então essa massa, eu vou chamar simplesmente de M, é igual à massa inicial, os 50 gramas de nitrato de potássio, que estavam dissolvidos aqui, ó, na temperatura de 90 graus, menos os 30 gramas que permaneceram dissolvidos na temperatura mais baixa, na temperatura de 60 graus. Então, uma massa de 20 gramas de nitrato de potássio sofre o quê? Cristalização, em virtude desse resfriamento. Então, quando a gente diminuiu a temperatura, pelo fato de ter diminuído a solubilidade, 20 gramas de nitrato de potássio cristalizaram, ou seja, deixaram de estar dissolvido na solução. Bacana, pessoal? Bom, a gente vai terminar essa questão no próximo vídeo. A parte teórica dessa questão eu deixei para o próximo vídeo. Grande abraço para vocês e até a próxima.